Quem cuida tem futuro pra sonhar. Quem cuida tem família pra abraçar. Quem cuida tem muito mais pra viver e ser feliz. Quem cuida tem Seguros Unimed. Vida, responsabilidade civil e previdência privada para você cuidar do que mais importa. Saiba mais em segurosunimed.com.br. Seguros Unimed. Cuidar para transformar. Viver é ter liberdade para sonhar, né? Liberdade para explorar o mundo, fazer aquela viagem inesquecível. Viver é ter liberdade para investir. Liberdade para começar, recomeçar, empreender. Tirar aquela ideia do papel. Investir em nós mesmos. Para tudo isso, conte com o Safra Consignado. Aproveite que esse é um bom momento para você, aposentado, contratar crédito. O Safra Consignado tem as melhores condições de parcelamento com as melhores taxas do mercado. A formalização é 100% digital. Você faz tudo sem sair de casa. Busque por Safra Consignado. Acesse o nosso site agora mesmo e faça uma simulação de crédito para aposentados e pensionistas do INSS. Safra Consignado, porque realizações não se aposentam. Os novos 50 a mais estão cada vez mais atualizados. Linha de vitaminas Vitasai 50 a mais. Descubra sua versão 5.0. O que é importante para você quando o assunto é saúde? Conforto, carinho e atenção, isso é Traz. Acesso ao melhor da medicina com uma equipe diferenciada e alta tecnologia. Isso é Traz. Confiança e credibilidade nos serviços que você pode escolher. Isso é Traz. Rapidez e comodidade para cuidar de você. Isso é Traz. Transmontando Saúde. Planos para você, sua família e sua empresa. A incontinência urinária não precisa atrapalhar seu sono. Conheça a nova linha Tena Noturna, desenvolvida para posição deitada, garantindo uma noite tranquila. Tena Noturna, máxima proteção e segurança para toda noite. ForteFit Pro conecta você com a sua longevidade ativa, para que você mantenha o seu corpo e a sua mente bem por mais tempo, movimentando seu estilo de vida com tudo que você mais gosta. Com whey protein, colágeno, cálcio e vitamina D, nutrientes que contribuem para manter seus músculos, articulações e ossos mais saudáveis, para chegarmos juntos até onde você quiser. Experimente o novo ForteFit Pro, conectados por uma longevidade ativa. Os novos 50 a mais estão cada vez mais atualizados. Linha de vitaminas Vitasai 50 a mais. Descubra sua versão 5.0. Olá, eu sou Patrícia Galante de Sá, coordenadora da Formação Executiva para o Mercado da Longevidade, o novo curso da FGV. Até 2040, 50% da força de trabalho no Brasil vai ter mais de 50 anos. Faltava uma formação para gestores aprenderem a lidar com os desafios dentro das organizações, na área de RH, de comunicação, de marketing, até gestores públicos. Então, como vocês veem, uma trilha bem completa. Esperamos você lá.
Eu não sou mais 60 a mais, 80 a mais. Eu sou 90 a mais. Nessa época de isolamento, a gente acaba enjoando da comida da gente. E o aplicativo, no instantinho, resolve o caso. Porque eu estou sempre atualizada. É curiosidade. O medo é inerente das pessoas que não acompanham todas essas mudanças. Eu não tenho nenhum medo de aplicativo. É o mesmo sistema, o mesmo algoritmo que tem para todo mundo. Então é fácil, é só acompanhar. iFood. Os novos 50 a mais estão cada vez mais atualizados. Linha de vitaminas Vitasai 50 a mais. Descubra sua versão 5.0. Oi, bonitinha, oi, bonitão, que estão acompanhando a Maratona Digital da Longevidade. Você quer ver mais pautas bacanas, entrevistas, dicas do tio Rony? Se inscreve no meu canal no YouTube. Estou te esperando. Toda quarta, todo domingo, às 19 horas. Combinado? Beijo. Oi gente, eu sou Celso Camura e eu estou aqui a convite da Feira Longevidade para falar sobre cabelo silver. Se você é uma dessa pessoa que resolveu assumir o seu cabelo branco, não pense que é simples assim, só deixar branco e pronto. Não, querida, esse cabelo precisa primeiro ter um bom corte, meio moderno, para dar uma jovialidade nesse cabelo. Precisa de hidratação sempre, porque é um cabelo poroso, sem brilho, falta melanina. Então, meu conselho é, uma vez por mês, fazer uma hidratação power no salão, ter em casa produtos desamareladores, já que esse cabelo com o tempo ele dá uma leve amarelada, um tonalizante para dar brilho também uma vez por mês, é bem recomendado. Maquiagens para peles maduras. Primeiro passo, tem que tratar essa pele diariamente, hidratar e tonificar, porque na hora de se maquiar o resultado vem. A base, escolha uma base mais fluida, ela vai deixar sua pele mais radiante, mais umectada. Evite corretivos e batons mate, vai fazer com que marque suas linhas de expressão. Um truque que eu acho muito importante, sobrancelha. Sobrancelha bem desenhada levanta a expressão. E a boca contornada dá uma jovialidade. O blush cremoso também vai dar um glow bem jovial. Estou aqui para compartilhar com vocês o que eu acho que seja longevidade. Nos tempos antigos, a pessoa longeva era aquela que se tornava avó. Tudo mudou. Mudou muito, né? Com a revolução da longevidade. Quando eu nasci, a expectativa de vida era de 43. Quem tinha 45 ou 50 já estava velho. Hoje a expectativa de vida no Brasil é de 77 anos. Então vai tudo mudando. E a noção de longevidade apenas sob o ponto de vista cronológico não serve. Eu, pessoalmente, acho que longevidade é chegar aqui. Tá vendo a minha rainha? Minha mãe, quando essa foto foi tirada, tinha 92 anos. Hoje ela tem 102. Para mim, longevidade é poder chegar aos 100, mas chegar bem. O conceito de longevidade muda ao longo do tempo. Longevidade para mim é viver
em equilíbrio biopsíquico, mental, físico, social, ambiental, ancestral. Bonitinha, bonitão, longevidade para mim é sabedoria, é alegria, é sensação de dever cumprido, é de fato acreditar que a vida é um prêmio. Um beijo! Para mim, a longevidade é a certeza de que nós estamos aqui e agora pensando no amanhã e depois, com planos, com sonhos, e sempre com a certeza de que a gente vai chegar lá. Isso é longevidade. Olá, estamos de volta com mais conteúdos aqui na Maratona Digital da Longevidade Expo Mais Fórum, evento transmitido 100% pela internet. E nessa nova realidade, você já se perguntou o que hoje significa estar bem? Esse é o tema da nossa próxima palestra. A gente vai ter a oportunidade de escutar especialistas sobre a questão do bem-estar no novo estar. E quem vai mediar esse painel é o diretor executivo da Unibis Cultural, o Bruno Assami. Já está aqui conosco. Olá, Bruno. Bom dia, Bruno. Você me ouve? Bom dia, bom dia. Muito bem. A Unibis Cultural, que é uma grande apoiadora, né, dessas questões da longevidade. Nós é que agradecemos a oportunidade de poder compartilhar essa experiência com vocês. Perfeito. E também, batendo um papo com o Bruno, nós vamos chamar a doutora em Antropologia Social e escritora brasileira, Miriam Gondeberg. Ela já está aqui conosco. Olá, Miriam. Bom dia a todos e a todas. É uma alegria enorme estar com vocês para falar sobre longevidade. Bom dia, é um prazer receber você aqui. E também para compor o painel, o autor de diversos livros que abordam tecnologia e negócios, professor da Singularity University, embaixador do MIT Sloan Review Brasil, um dos apresentadores do Batalha Makers no Discovery Channel e também colunista no portal UOL sobre inovação e tecnologia. Estou falando de Ricardo Cavallini. Olá, Ricardo. Olá, um prazer a todos. Como é que vai? Tudo bem? Prazer estar aqui. Prazer receber você aqui. E contaremos também com a participação do arquiteto, urbanista, professor titular de Planejamento Urbano da Universidade de São Paulo e professor visitante na Universidade da Califórnia, em Berkeley, Nabil Bonduque, que também atua como colunista de órgãos de imprensa, como Carta Capital, Folha de São Paulo e Rádio USP. Nabil, está com a gente? Estou aqui, sim. Muito bem. Bom dia para todos e todas. É um prazer estar aqui com vocês para discutir o tema da longevidade. Prazer é nosso. Bom, agora eu passo a bola para o Bruno fazer a condução desse painel. Um ótimo evento a todos. Obrigado. Bom, então realmente é uma honra poder inaugurar a programação do Longevidade 2020 dentro dessa situação digital. Fernanda Montenegro, William Bonner e mais algumas outras personalidades foram elencadas como símbolos do envelhecimento saudável numa recente pesquisa. Dessas pessoas, alguns aspectos pessoais podemos tirar uma lição: resiliência, participação ativa, uma rede social e uma rede afetiva, atividades físicas, uma vida financeira planejada e tantas outras questões. Outros desafios ainda a depender das transformações e dos desafios diferentes para a nossa sociedade do século XXI. Como vamos nos preparar para o que está surgindo? A longevidade em si e o crescimento desses longevos. Setores vitais como os educacionais, culturais, os de negócios, os serviços públicos e tudo mais estão prontos para esse desafio? Miriam, Nabil, Ricardo, eu gostaria de propor uma utopia para essa reflexão. A partir dessas constatações que vocês têm
trabalhado nos seus setores, informações que tratam e apuraram ao longo dessa jornada, cada um dentro desse olhar sensível, Miriam dentro do ambiente comportamental, Nabil dentro das políticas públicas globais e locais, Cavallini no mundo dos negócios. Essas transformações, essas inovações, essas mudanças de paradigmas, né? É um painel provocativo, futurista e esperançoso. Mas, acima de tudo, gostaria de que a gente pudesse trazer aspectos visionários, para que a gente tenha, com isso, uma visão ao longo dessas próximas 27 horas em perspectivas de uma agenda mais avançada. Então, eu queria iniciar essa conversa com Miriam. Gostaria que a gente pudesse iniciar essa conversa com você. Dentro de 10 minutos, você pudesse abordar essa questão mais comportamental. Bom, é um desafio mesmo, Bruno, porque há mais de 20 anos eu pesquiso homens e mulheres tentando compreender envelhecimento e felicidade. Eu tenho uma pesquisa com 5.000 pessoas. Só que desde 2015 eu só pesquiso os chamados superidosos. Aqueles que têm mais de 90 anos estão ativos, lúcidos, com projetos saudáveis. São pessoas muito especiais e que ensinam muito. E na pandemia, eu estou cada vez mais conectada com esses superidosos. Então, o que eu vou falar aqui hoje, dentro desse desafio, é do aqui e agora e do futuro, e o que de mais importante eu estou aprendendo com esse grupo que eu estou pesquisando. Em primeiro lugar, eu escolhi 5 itens que eu acho mais importantes para a gente pensar o agora e o futuro. A liberdade. O que esses homens e mulheres que eu pesquiso mais valorizam é a liberdade. Liberdade de ir e vir, liberdade de se movimentar, liberdade de escolher como eles querem viver, liberdade, independência. E o que eles faziam até o dia 15 de março é pagar suas contas no banco, ir à farmácia, dar a volta no quarteirão, encontrar os amigos. Isso é muito importante para eles. E por isso foi um baque tão terrível, essa pandemia, que de uma hora para outra eles perderam o que eles mais valorizam, que é a liberdade. Ao mesmo tempo, com os meses da pandemia, eles aprenderam como exercer a liberdade dentro das suas casas. As casas, que no início eram uma prisão, passaram a ser um lugar de escolha, de liberdade. E o que eu quero falar aqui é que liberdade tem a ver com o tempo, com a valorização do tempo. Como eu uso o meu tempo? O que eu faço do meu tempo? Que atividades preenchem o meu tempo? Porque o que os mais velhos não querem é desperdiçar o próprio tempo. O tempo é um capital, é uma riqueza. Então, a primeira coisa é a liberdade de escolher como usar o tempo. Segunda coisa, muito importante, a gente pode chamar de amor, de afeto, de confiança, de apoio, de conexão. Quem está junto com eles nesse momento, escutando o que eles querem, compreendendo o que eles querem e junto com eles fazendo a vida, mesmo nessa situação, ser a melhor possível. Para isso, eu quero frisar, tem a família, não precisa estar dentro da mesma casa. Você pode se conectar amorosamente, profundamente com os mais velhos por telefone, como eu faço todos os dias, pelo celular ou pelo telefone fixo em alguns casos. Então, mas essa conexão, essa atenção, essa escuta profunda não se perdeu na pandemia. Lógico que eu estou falando do grupo que eu estou pesquisando. Para muita gente se perdeu, e é importante que a gente pense nisso.
Mas a ideia de compartilhar, de se conectar, de escutar e de estar presente é fundamental para eles aqui e agora e amanhã. A terceira coisa que eu quero chamar a atenção, que talvez seja o que mais me emocione e o que eu mais faço junto com os meus velhos. Aprender coisas novas todos os dias. É o que eles mais amam fazer. Aprender coisas novas. Então, com meu melhor amigo Guedes, de 97 anos, eu estou fazendo um grupo de estudo, eu e ele, meu grupo, de Lusíadas. Os Lusíadas, ele tem 97 anos, todos os dias ele lê, ou às vezes ele sabe de memória alguns versos, ele lê os Lusíadas, eu leio os Lusíadas no meu computador, e ele não gosta de computador, nem quer computador, e ele fala, vê aí no elucidário o que é, quem é o gigante Adamastor, a história de Inês de Castro. Essa sede de aprender todos os dias. Com a minha amiga Thaís, de 95 anos, eu estou estudando por telefone filosofia, literatura. Ela lê para mim Clarice Lispector, ela lê Fernando Pessoa. O que mais me emociona é essa sede de aprender todos os dias. Isso eu quero deixar muito forte, porque às vezes a gente fica, velho é teimoso, velho é difícil, velho é... Porque a gente não se conecta no que é realmente importante para eles. Importante para eles é aprender, não é obedecer ordens de filhos ou de quem for. E outra coisa muito importante nesse aprendizado é a música, o valor da música. Eles amam música. Então, eu canto uma música da minha geração para o Guedes todos os dias, e ele canta uma música dos anos 30, dos anos 40, todos os dias para mim. Essa troca e esse aprendizado mútuo, né? Quarta coisa que eu quero frisar, que é fundamental, hoje e amanhã, uma vida com significado. Porque eles estão escutando de autoridades, de velhofóbicos, que velhos são um peso, que velhos estão atrapalhando, que é por causa dos velhos que a economia não está andando, esses discursos velhofóbicos que dizem que velhos têm que ficar em casa, né? Porque eles atrapalham a sociedade. Isso eu acho que é um dos lados mais perversos dessa pandemia. A vida deles tem significado. Eles são úteis, eles são ativos, eles são produtivos, eles têm propósitos, eles são muito importantes. E eu vou dizer mais. São eles que estão cuidando de muita gente. Não são os mais jovens que estão cuidando dos velhos. São os velhos que estão cuidando financeiramente, afetivamente, em todos os sentidos, dos filhos e dos netos. Estão cuidando como sempre cuidaram. Então, a vida deles tem muito significado. E eles sabem disso, mas a gente precisa dizer isso o tempo todo, porque esses velhofóbicos dizem que não, né? E, por último, que eu quero frisar, é que eles querem uma vida com alegria. Outra coisa que me emociona muito é a alegria de viver que eles têm. A vontade de viver. Eles não têm medo da morte. Eles não falam de morte. Eles têm medo de viver uma vida sem liberdade, sem aprendizado, sem apoio, sem significado e sem alegria. Eles não falam de morte. Eles falam de vida. E a vida, e por isso que eu amo estar tão conectada agora, mais do que nunca, todos os dias, todas as horas do meu dia com os meus velhos. E os meus melhores amigos, na verdade, meus grandes amigos. Porque quando a gente faz jogo de palavra, quando a gente estuda os Lusíadas, quando a gente canta, eu escuto as gargalhadas deles, as risadas deles, a alegria de viver que eles têm,
apesar dessa situação horrorosa. Eles descobriram, os meus velhos, esses velhos que não são tão poucos assim, dentro dessa situação horrorosa, uma atitude e parceiros para viverem da melhor forma possível. Então, para fechar e para falar do futuro, a partir dessa experiência que eu estou tendo já há mais de 5 anos, mas agora mais intensa do que antes, eu quero falar do que eu imagino o futuro. Os velhos deixaram de ser invisíveis. A violência contra os velhos que acontece dentro das nossas casas deixou de ser invisível. Os velhofóbicos saíram do armário. Não tem mais vergonha na cara de falarem horrores sobre a velhice. Isso, tudo que já existia, se escancarou agora na pandemia. Mas o que eu sinto, e por isso eu tenho muita esperança, é que os velhos se tornaram protagonistas, agora mais do que nunca, de uma transformação dessa sociedade. Uma transformação para uma sociedade mais amorosa, mais digna, com mais escuta, com mais compreensão, com mais compartilhamento. É isso que eu vivo agora junto com os velhos. São eles, junto com eles, que estão me ensinando a viver a minha velhice com beleza, com amor e com alegria de viver. Então, já que o meu mantra é: o jovem de hoje é o velho de amanhã, eu tenho esperança num futuro muito melhor e tenho certeza que esses velhofóbicos vão ter que voltar para o armário e para o porão onde eles estavam escondidos. Uau! Bom, começamos bem. Obrigado, Miriam. Obrigado pela oportunidade de ouvir essa sua fala. Para as pessoas que não conhecem essa jornada da Miriam, a Miriam tem diversos livros e publicações que refletem muito essa transformação da cultura longeva. E é incrível agora, ouvindo ela, ver como essa potência longeva tomou um corpo distinto do primeiro livro, né? Acho que agora essas pessoas têm tomado um papel seminal para a nossa compreensão. E é engraçado, né, Miriam? Já provocando o Nabil, que vai ser o próximo. A nossa sociedade, as nossas cidades, Nabil, estão preparadas para viver esse longevo atuante? Bem-vindo. Obrigado a todos. Nabil. Obrigado, Bruno. Obrigado pelo convite. É muito bom ouvir a Miriam, né, falar desse tema. E é difícil falar depois dela, né? Mas vamos lá, vamos tentar. Na verdade, quando a gente fala de política pública, nós temos que, em primeiro lugar, dizer que o objetivo da política pública é realizar isso tudo que a Miriam acabou de falar. É garantir a alegria, é garantir a vida, é garantir que o idoso, na verdade, seja um cidadão integral, seja um cidadão que possa usufruir da cidade, possa usufruir da cultura, possa usufruir da saúde, possibilitados por uma ação do poder público, por ação do Estado. E é claro que aí nós não podemos deixar de falar que nós somos uma sociedade muito desigual, né? E que, portanto, os direitos que o idoso que tem uma renda fixa, que tem uma habitação adequada, que tem acesso a serviços de saúde privados, é muito diferente daqueles que não têm acesso a essas condições e que, portanto, cabe ao Estado garantir que essas pessoas, que são cidadãos como todos nós, possam ter acesso a esse serviço. E o Brasil,
ele passou num período muito curto de um país jovem. Eu lembro que quando eu fiz a minha primeira pesquisa urbana, no final dos anos 70 ainda, estava ainda na faculdade, na graduação, sobre a periferia, os bairros que eu pesquisei, mais de 50% das pessoas tinham menos de 18 anos. Em alguns bairros, mais do que 50% das pessoas tinham menos de 14 anos. Era um lugar absolutamente infantil e da juventude, né? E nós passamos disso em 40 anos, nós saímos de uma sociedade que era jovem para uma sociedade que progressivamente tem uma presença cada vez mais importante dos chamados idosos, da terceira idade, né? Então, é uma sociedade que tem que aprender a conviver com essa mudança, né? Porque até hoje ainda a gente vê uma valorização muito grande da juventude, né? A gente vê uma valorização muito grande em vários aspectos, né, da jovialidade, da possibilidade das pessoas que têm horizontes de muito tempo para frente, e muito pouca valorização daqueles idosos, apesar de nós termos já há 14 anos o Estatuto do Idoso. O Estatuto do Idoso é um instrumento extremamente importante, né, para garantir os direitos do idoso de uma maneira geral, mas muito pouco atendido, muito pouco respondido, né? Então eu vou falar aqui de algumas questões que são absolutamente fundamentais em termos de política pública para que a gente possa ter, em primeiro lugar, aquilo que a Miriam falou, a liberdade, né? Só vamos ter liberdade se a gente tiver mobilidade. O idoso precisa ter mobilidade na cidade, tá certo? A gente está falando de pandemia e eu vou fazer uma relação entre a mobilidade física e a mobilidade digital, né? Na mobilidade física, é a mobilidade física, de poder circular pela cidade, poder ter calçadas acessíveis, poder ter acesso ao ônibus, uma plataforma baixa, que ele não vai ter um obstáculo enorme para poder pegar o transporte coletivo, ele poder ter facilidade ao acesso aos equipamentos, né? Então, a questão da mobilidade física, ela é fundamental. A gente sabe que, às vezes, o idoso fica confinado dentro de casa, né? Confinado porque ele não tem como se mover. Às vezes ele mora, por exemplo, num conjunto habitacional que tem que descer e subir 3 lances de escada para poder chegar no espaço público, para poder chegar na rua. Então, a questão da liberdade está diretamente ligada à mobilidade e é a possibilidade de ele encontrar os outros, né? Poder ter esse contato, né? Agora, veja, na pandemia, né, nós temos uma outra forma de ter liberdade, de poder circular, que é a internet. Então, aí nós temos uma outra questão de política pública, que são duas, na verdade. Uma é tecnológica, de acesso à internet, de facilidade de acesso, de poder ter um plano de dados que permita ele circular, né, por várias plataformas, para poder, dessa maneira, poder ter convivência, poder conversar com os outros, se reunir, para poder ter acesso a um filme, para poder ter acesso a um debate como esse, né? Mas tem um outro aspecto que é o aspecto ligado à educação. Se a gente vai falar em termos de educação, é claro que nós poderíamos falar, e antigamente era muito importante, ainda é muito importante, a alfabetização do adulto, né? E, portanto, também do idoso é muito importante. A gente vê, às vezes, um idoso se alfabetizando nas letras tradicionais, né? Na leitura, né? Mas hoje a gente tem um outro aspecto da alfabetização, que é a alfabetização digital, né? Porque, obviamente, o idoso, quando começou a atuar, aliás, até muito recentemente, não tinha nenhuma necessidade, não conhecia o acesso digital. E a dificuldade é enorme, né? Quem não nasceu no digital tem dificuldade de acessar. Então, a questão das políticas públicas de educação digital, elas são fundamentais para que as pessoas possam viver até os 100 anos, né? Como a Miriam falou, poder viver até 100 anos e poder estar circulando entre as várias possibilidades que a internet permite. Então, se por um lado ela precisa ter, em tempos normais, e em tempos normais, e não estou falando aqui na pandemia, a circulação pela cidade, que é fundamental, ela precisa ter a circulação, né, digital, seja nesse momento da pandemia, onde isso é muito mais importante, seja em termos normais, que também ela é e vai passar a ser cada vez mais importante. Um terceiro aspecto que é absolutamente fundamental
eu queria falar e enfatizar muito, porque esse é o tema de estudo meu há muito tempo, fiz 4 teses e muitas pesquisas sobre o tema da habitação. E o tema da habitação ele é absolutamente fundamental para discutir as políticas públicas para o idoso, principalmente para o idoso de baixa renda, o idoso que não tem acesso a uma habitação de mercado por não ter renda para isso, e que é a grande maioria. A questão da habitação ela é central, primeiro para poder garantir a autonomia do idoso, porque uma coisa que é claro que ela pode ser muito interessante quando ela é uma opção, viver com os filhos, viver com os netos, poder compartilhar o espaço da habitação, pode ser uma opção, mas o idoso tem que ter direito à opção de morar isoladamente. E as políticas públicas da habitação sempre discriminaram o idoso. Por quê? Porque a ideia do acesso à casa própria é uma ideia que está diretamente ligada à questão do financiamento. E o financiamento não era permitido para o idoso, porque o financiamento de longo prazo, e para poder ter acesso à habitação, necessariamente o financiamento de longo prazo, ele discriminava o idoso. A partir de uma certa idade, o idoso ele era discriminado do acesso aos programas de financiamento. Isso, inclusive, porque os programas de habitação, de financiamento, eles davam, e ainda continuam dando, um seguro para o idoso. Depois da pessoa, aliás, o seguro de morte. Quando a pessoa morria, ela tinha quitado o seu financiamento. E, portanto, a expectativa de vida do idoso era um limitador para a concessão do financiamento. Isso é um aspecto. Outro aspecto absolutamente fundamental é a questão de que a habitação ela tem que ser entendida como um serviço, principalmente para o idoso. Entender a habitação, como nós temos aqui em São Paulo, uma experiência que é extremamente interessante, que é da Vila dos Idosos, onde você tem ali não só o serviço, a habitação, e no caso é uma habitação de locação social, portanto, ela está livre dessa problemática do financiamento, é uma locação social que sempre o idoso vai ser substituído por um outro idoso, no momento que ele não possa mais continuar morando naquela moradia. Agregado a esse serviço da habitação, um serviço de atendimento, de saúde, de acolhimento, de sociabilidade. Portanto, a habitação ela passa a ser não só o lugar do abrigo, mas também o lugar da sociabilidade, o lugar da integração das várias políticas públicas, que, aliás, é uma das questões fundamentais que nós vamos trabalhar, e não só no caso do idoso. Integrar as políticas públicas e não segmentar. Uma coisa que é terrível é as pessoas terem ido de balcão para resolver o seu problema. Tem que ir no balcão do serviço da Previdência, tem que ir no balcão da saúde, tem que ir no balcão do financiamento, tem que percorrer vários lugares para poder ser atendido. Então, o atendimento integrado, eu estou falando da habitação, mas ele vale para todos os serviços públicos, que é a integração do atendimento de políticas públicas para o idoso, em particular, pelas próprias dificuldades de circulação que ele tem na cidade. E falando nisso, é importante dizer da necessidade de que os espaços de entretenimento, de cultura, de lazer, de esporte, eles possam ser integrados dentro da cidade. Hoje a gente tem, principalmente nas políticas públicas, o SESC é uma exceção, porque o SESC busca fazer essa ação integrada para o idoso, mas as políticas públicas em geral elas são fragmentadas. Então ela tem a biblioteca num lugar, o centro cultural, a casa de cultura no outro lugar, a área de esportes num outro lugar, e o idoso precisa ter essas políticas integradas. Aliás, não é só o idoso. Eu sempre digo o seguinte, a mesma coisa eu falo quando eu discuto a questão da cidade para as mulheres. Quanto melhor for a cidade para o idoso, assim como quanto melhor for a cidade para as mulheres, ela vai ser melhor para todos. Então, a possibilidade da gente ter a integração dessas políticas no mesmo espaço, ela é absolutamente fundamental, e a integração no território. E eu vou finalizar aqui para falar do último aspecto que eu queria tratar de políticas públicas, que é de saúde. Eu não vou falar aqui dos hospitais, dos postos de saúde, daquilo tudo que significa o tratamento da doença. Eu estou falando de saúde. E quando a gente fala de saúde, nós temos que dizer o seguinte: quanto mais nós pudermos evitar que as pessoas fiquem doentes, melhor. E, portanto, a gente falar de saúde significa falar de alimentação saudável, significa falar de ar puro, significa falar de água pura, de água que seja tratada,
e que tenha saneamento básico, significa falar de espaços verdes, espaços livres. Ou seja, a cidade precisa contemplar aqueles inúmeros aspectos que fazem com que as pessoas vivam bem. E vivendo bem, elas vão ter saúde, e tendo saúde, elas vão ter longevidade muito longa e com saúde dentro de uma cidade saudável, uma cidade que seja para todos e, portanto, que vai ser também para aquelas pessoas que vivem para além dos 80 anos. Obrigado. Entendo. Cavaline, juro que eu não deixei você por final intencionalmente, só para te deixar o rojão aí. É que na fala do Nabil também cabe aí um respiro para a gente refletir. Tem aí uma jornada desafiadora para a nossa sociedade, né? Não é só simplesmente envelhecer com qualidade, mas também a cidade entender esse envelhecimento e ofertar essa qualidade. Eu não conhecia esse projeto de locação social, Nabil, e depois no próximo bloco seria interessante a gente poder falar da questão dessa integração da sociabilização e da habitação como uma agenda inovadora da nossa sociedade. Não sei se o Cava tem aí um aspecto nas novidades do mercado, porque a gente fica usando muitos benchmarks europeus, né? A Holanda, aquela experiência do asilo jovem, né? E aí tem uma experiência aqui no nosso país, que a gente pouco reconhece e pouco valoriza. Cavaline, é o seguinte, 2050 prevê-se que 30% da população será longeva. Dessa perspectiva, 11%, 10% estão no topo da pirâmide, né? Mantendo a aritmética das estatísticas das rendas brasileiras. Os outros 11% a 20% estarão na linha da pobreza e na classe B. Portanto, nós estamos falando de um contingente de pessoas envelhecidas, mas não menos potente, como a própria Miriam ressaltou, não menos consumidoras, não menos com poder de decisões. E o que é que o mercado tem entendido nessa situação? Ora, nesse momento de oportunidade do mercado trabalhar essa situação pandêmica, mas fundamentalmente nessa perspectiva do futuro a médio prazo. Então, bem-vindo, obrigado pela manhã junto com a gente. Obrigado. Eu vou tentar trazer aqui, né, muito difícil falar depois desses dois monstros, tentar trazer um pouco dessa visão do mercado, essa visão, e principalmente uma visão de transformação que é muito causada por essa história do digital, né? Então, óbvio que agora a gente tem um impacto muito grande de Covid, mas o Covid, no final, ele está causando também uma outra transformação, também por causa do digital, porque hoje a gente pode trabalhar remotamente, enfim. E aí eu espero que isso seja assunto para a gente discutir depois da minha fala também. Mas eu queria começar contando uma historinha para vocês. Em 2003, né, portanto, há muitos anos atrás já, uma grande empresa de software, né, de tecnologia norte-americana, ela percebeu que ela estava com um problema muito grande, porque tinha um acesso muito grande da China, e eles não tinham ninguém trabalhando na China. Eles falaram, acho que a gente foi hackeado, chamaram uma empresa especialista para ver o que estava acontecendo. A empresa especialista falou, olha, não tem nada de errado, realmente se tem um funcionário de vocês que está usando, né, a rede de vocês para trabalhar. E eles falaram, a gente não tem nenhum funcionário trabalhando na China, né? Então a gente deve ter sido hackeado alguma coisa. Enfim, para resumir a história, eles descobriram que um dos melhores programadores deles, que era um cara que ganhava aí 6 dígitos de salário, contratou um chinês para trabalhar no lugar dele, né, pagando 1/5 do salário dele, né? Então, eu conto essa historinha para mostrar o quanto a gente ainda não descobriu o que a gente vai ter de dificuldades ou de oportunidades com a história do trabalho remoto, né, que é só um dos
das questões que a gente está sentindo hoje aqui. O trabalho remoto ele já virou uma realidade, né? E mesmo pós-pandemia isso vai continuar. E trabalhar remotamente vai trazer essa grande mudança, né? Agora, muito importante a gente entender, e isso a gente aprendeu ao longo dos últimos 30 anos já, que o motor da mudança ele pode até ter base tecnológica, né? Nesse caso, trabalhar via internet, remotamente e tudo mais. Mas o maior impacto ele é cultural e ele é de modelo de negócio, né? Ele muda a cultura, muda comportamento, muda o ambiente de negócios, é muito maior do que simplesmente falar sobre tecnologia. E é muito importante a gente falar sobre isso porque a mudança, né, que tem essa base tecnológica, ela está cada vez mais rápida, né? E isso é muito importante, porque o que tem de novo na situação que a gente está vivendo não é a mudança em si, mas a aceleração. Eu tenho dito que a gente está vivendo aí nesses últimos 5 anos o equivalente a uma aceleração de 5 anos. A gente está vivendo 5 anos em 5 meses. Né? E muitas das mudanças que a gente tem visto hoje são mudanças que já deveriam ter sido implementadas há 15 anos atrás, né? O trabalho remoto era quase inexistente no Brasil. Por quê? Por que a gente não tinha já uma boa parte da população fazendo trabalho remoto? Né? Não tem uma explicação. Telemedicina, a gente começa a ver agora, por que a gente já não tinha isso? É tão mais fácil, é tão mais útil, por que não tinha isso? Por que precisou do Covid para a gente poder mudar a legislação, para a gente poder ter empresas olhando para a telemedicina, né, para dar mais qualidade de vida para as pessoas? Por quê? Né? A gente está começando a ver hoje, 2020, algumas lojas implementando e-commerce. Gente, 2020 tem muita loja que ainda não trabalhava o e-commerce direito, né? E com isso, olhando para a população, isso vale para quem é longevo, vale para todas as outras faixas. A gente tem milhões de pessoas no Brasil que passaram a usar a internet pela primeira vez. Ou até mesmo pessoas que já estavam na internet, mas que pela primeira vez fizeram uma compra, usaram um serviço, né? Usaram alguma coisa. Eu chamo essa parte da população de virgens digitais, né? E isso é muito relevante para a gente, porque a gente tem um público novo nessa história. É muito diferente de ter mais gente, mais clientes, ou mais consumidores, ou sei lá, mais cidadão nessa história. A gente tem um público efetivamente novo, que a gente tem que tomar muito cuidado e ter muito carinho. Agora, é muito bom falar depois do Nabil, porque a grande mudança que eu vejo, ela está na cidade, né? E vai ser muito difícil a gente prever o que vai acontecer. Porque muitas das mudanças que a gente tem são mudanças que a gente chama de segunda ou terceira ordem. Tá? Então, para dar um exemplo aqui, nós tivemos Covid teve um impacto que gerou trabalho remoto, o trabalho remoto vai gerar menos gente na rua, né? Mesmo pós-Covid, ter menos gente na rua pode ter impactos que a gente não consegue prever. Por exemplo, tem alguns estudos fora do Brasil que mostrou que durante a Covid as pessoas usaram menos shampoo porque elas tomavam menos banho, né? Ou que as pessoas estão fazendo menos maquiagem, né? Ou pessoas automatizando a residência. E cada uma dessas coisas pode ter outros impactos, né? Uma das coisas que a gente já sabe é que quando a gente começou a ficar cada vez mais online, mais virtual, o que ganhou mais importância foi o espaço físico, né? Vocês devem lembrar, há pouco tempo atrás, incorporadoras que estavam vendendo aí apartamentos de 10 metros quadrados com a desculpa de mas é perto do seu trabalho e você não passa nenhum tempo em casa, então vale a pena, né? Então, você imagina hoje como as coisas estão mudando, né? E qual vai ser essa casa ou apartamento do futuro? Né? Como é que esses novos apartamentos podem servir dentro de um mini ecossistema? Porque antes eles eram isolados. Hoje a gente percebe que eles estão fazendo parte de um ecossistema não só maior que a cidade, né? Mas mini ecossistemas. Como é que a gente prepara esses pequenos grupos, esses pequenos ambientes? O próprio escritório vai precisar evoluir. A gente está muito focado hoje na história do trabalho remoto, mas muito em breve a gente vai ter que rever o escritório, né? Para que ele serve? Como é que ele serve? Se eu vou ter, sei lá, eu sou uma empresa que eu tenho 5 mil funcionários, hoje estão 5 mil funcionários no mesmo prédio, ou no mesmo conjunto de prédios, a hora que eu tiver não 5 mil funcionários, mas só 1.000 trabalhando simultaneamente, porque o resto vai estar em casa há alguns dias, faz sentido eu ter um prédio ou faz sentido eu ter 4 prédios
distribuídos, um na Zona Norte, um na Zona Sul, um na Zona Oeste, né, para que esses funcionários possam escolher onde eles vão fazer reunião, onde eles vão trabalhar quando eles estiverem no escritório. E para que serve o escritório? Serve para fazer relacionamento com clientes? Então, talvez o escritório atual não seja adequado. Será que não é mais faz sentido ter um café, um clube de campo? Né? Ou se eu quero usar o escritório para manter a cultura da empresa, será que ele tem que ser exatamente da maneira como ele é hoje? A gente vai precisar rever isso, né? E se eu posso trabalhar à distância, eu posso trabalhar longe, né? A minha empresa também não vai precisar contratar quem está morando na mesma cidade. Então isso abre uma questão de concorrência, mas também abre uma facilidade. Eu que moro numa cidade do interior vou poder trabalhar numa empresa que está na cidade grande sem precisar sair da minha cidade, né? Então, essa história pode mudar muita coisa, inclusive para o público longevo, né? Porque muitas famílias vão poder mudar para bairros ou cidades que vão trazer uma maior qualidade de vida, né? E a fuga de talentos não necessariamente será a fuga da cidade. E as cidades, como é que vão se preparar? Como é que uma cidade menor vai se preparar para receber essas pessoas que estão chegando nela? Que não vão trabalhar nela, mas que vão consumir serviços, vão consumir saúde, vão consumir educação, vão consumir segurança nessa cidade, né? A gente tem aí um monte de oportunidades nessa história, né? Principalmente quando a gente fala para esse público. Sabe, a história do Covid acelerou muita coisa. E a gente tem, não só no Covid, mas a gente tem muitas outras fontes de aceleração que já estão atuando fortemente. Para citar algumas: inteligência artificial, internet das coisas, impressão 3D, CRISPR, né, que é uma coisa que pouca gente conhece, mas a edição genética do futuro, isso vai mudar não só os alimentos, mas toda uma questão de prever doença, de tratamento de doença, enfim, tem muita coisa vindo aí. E cada uma dessas coisas que eu falei, que são às vezes termos difíceis de entender, vai criar uma tonelada de desafio e uma tonelada de oportunidade também, principalmente para esse público, né? Agora, para isso, a gente precisa entender que a gente precisa evoluir mais rápido do que a gente está evoluindo, né? Como pessoas e como sociedade. Sabe, uma parte relevante do que eu faço hoje é ligada a essa tal transformação digital. E a maior barreira para isso não é tecnológica, é cultural. Isso é independente da faixa etária, tá? Agora, com o Covid, as pessoas foram obrigadas a mudar. As empresas foram obrigadas a mudar, as cidades foram obrigadas a mudar, né? E o que eu percebi nesse caminho é que muitos preconceitos e preconceitos estão sendo obrigados a serem rediscutidos e caindo, né? Empresas fizeram coisas que elas não acreditavam que seriam possíveis, mesmo em 2 anos, fizeram isso em meses, às vezes em semanas. Pessoas tiveram mudança de comportamento, né, de compra, de rever valor, de coisa que elas não imaginavam ser possível em tão pouco tempo, né? Eu tinha falado de maquiagem. Finalmente as mulheres estão começando a entender que elas não são obrigadas a ter maquiagem para fazer uma reunião, né? Você tem CEOs hoje usando camisetas, né, em reuniões importantes, sem terno, sem gravata. Isso parece ser bobo, mas isso é uma mudança muito grande cultural, né? Colegas entendendo que você levantar para, sei lá, atender um filho, atender campainha, não é pouco profissional, é parte da vida, né? Então acho que o nosso maior desafio vai fazer com que todo mundo entenda que isso não se trata de algo temporário, né, ou pontual, e sim a aceleração de uma curva que já gera de mudança e vai continuar sendo de mudança. A gente tem que aproveitar esse momento onde todo mundo está mais aberto a essa mudança, revendo o conceito, mudando o hábito, e aproveitar para acabar também com a velofobia, né? A idade também faz parte do assunto diversidade, por uma questão social, mas também por uma questão econômica, né? Diversidade é um conceito cada vez mais presente na discussão e idade também tem que entrar nessa pauta, né? A transformação obrigatória que a gente está vivendo traz uma oportunidade imensa para a gente transformar, para ter achar um caminho que seja mais interessante para o longevo. Obrigado, gente. Gente, infelizmente o tempo está acabando. Eu não vou conseguir abrir a uma pergunta, porque senão nós entraremos em debate.
Eu vou pedir 1 minuto somente, 1 minuto para fechamento de cada um de vocês, sobre a mensagem que vocês gostariam de falar para esse público ou para quem pode influenciar a mudança desse paradigma. Miriam. A minha mensagem é a seguinte: 24 horas do nosso dia lutando contra a velhofobia no Brasil. Lutando não só contra esses velhofóbicos, sociopatas, perversos, mas lutar contra a velhofobia dentro das nossas casas. Escutar os nossos velhos, respeitar, não praticar violência física, verbal, psicológica, abuso financeiro. E, principalmente, lutar contra a velhofobia que existe dentro de nós. Não posso isso porque estou velha, não pode usar biquíni porque está velha, não pode aquilo porque está velha. Podemos tudo até o último dia das nossas vidas. Fora velhofobia. Minha mensagem. Lindo. Obrigado, Miriam. Nabil. Lindo, Miriam. Vai lá, Nabil. Está sem som, Nabil. Nabil está sem som. Olha, a primeira coisa que eu queria dizer é que tem muito a ver com o que a Miriam falou agora. É uma mudança de cultura. Na primeira fala dela, ela falou assim: os velofóbicos têm que voltar para o armário. Eu acho, viu, Miriam, que os velofóbicos têm que acabar. Nós temos que mudar a cultura da sociedade. E o Ricardo falou uma coisa muito importante. A gente fala de diversidade, quando a gente fala de diversidade, a gente fala dos negros, das mulheres, né, dos LGBTs. Raramente se inclui, né, os idosos dentro de uma parcela da sociedade que era minoria, que cada vez é menos minoria, e que ela tem que ser também considerada como, né, um ator importante da sociedade. E as políticas públicas precisam olhar, né, para esse segmento da população, que é um segmento absolutamente importante e cada vez mais crescente. E eu queria finalizar para falar de uma questão que não deu tempo de eu falar, né, das várias questões que eu tinha levantado aqui, que é a questão do trabalho. Né? É muito importante a sociedade estabelecer com maior clareza a importância de que o idoso pode trabalhar e pode contribuir. E pode contribuir em muitos aspectos da vida social, com trabalho remunerado e com trabalho voluntário. Então, nós precisamos debater cada vez mais a possibilidade e a importância de abrir espaço para o trabalho do idoso, porque ele vai se sentir útil para a sociedade, e isso é absolutamente fundamental. A sociedade reserva para o idoso o lugar do que é inútil, do que está, né, que já passou da hora. Nós temos que reverter essa possibilidade, e acho que o poder público tem um papel fundamental, né, por exemplo, na questão da educação, na questão de todos os tipos de... Nabil, eu vou concluir. Cavalini. Isso. Então vai. Eu vou finalizar bem rápido. Acho que repetir um pouquinho de como eu finalizei minha fala. Acho que a gente tem que aproveitar esse momento. É um momento que já está trazendo muita reflexão, de transformação obrigatória. A gente tem que aproveitar isso para colocar as pautas que a gente acredita que sejam interessantes e relevantes. É isso. Obrigado. Gente, mais uma vez, muitíssimo obrigado. Quero dizer que a Unibis Cultural entendeu essa mensagem, Nabil, na sua concepção, trouxe a agenda da longevidade junto a todas as outras agendas da sociedade. Nabil, Miriam, Cavalini, muitíssimo obrigado. O nosso tempo, infelizmente, acabou. Dentro de exatamente 3 segundos, nós estaremos indo para o próximo painel. Desculpe interromper, Nabil. Um abraço mais uma vez e muito obrigado. Obrigado. Excelente painel. Muito obrigada, Bruno. Muito obrigada a todos os painelistas. E obrigada a você que nos acompanha aí do outro lado da telinha. Agora a gente sai para um breve intervalo. Dá tempo aí de tomar uma água, dar uma esticada e se preparar para a próxima palestra, que vai trazer uma visão pela perspectiva hospitalar sobre os cuidados preventivos, a relevância da imunização, entre outros assuntos. Não perca!